E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Nathan Gaming. Sou o Nathan. Nesse vídeo eu vou tentar especular sobre o Espírito Santo. Vou tentar especular sobre o Espírito Santo. Algumas ideias aqui que eu tenho. É difícil pra mim especular porque eu só tenho um cérebro, entendeu? É difícil, eu não tenho ninguém pra conversar sobre isso, então eu tô tentando criar essas especulações aqui pra tentar ver se eu consigo achar alguma solução pra esse quebra-cabeça de uma forma racional. A primeira afirmação que eu quero fazer é a afirmação. O foda é que, tipo, o que eu tô afirmando na Bíblia não é uma coisa assim muito além. Não é uma coisa que está fora do escopo da Bíblia. É uma coisa que existe na Bíblia. Na Bíblia fala que aqueles que creem em Jesus vão ter o Espírito Santo. E com esse Espírito Santo, você poderá realizar dons. Dons que poderiam até se estender a ter cura física da pessoa. Você pode ter dom de cura. Então, uma coisa que define, que muda, meio que quebra as leis da física. Tipo, se você curar alguém, você tá quebrando as leis da física se você cura alguém. Eu nunca curei ninguém, mas, tipo, eu nunca tive poderes, assim, fodas, assim, pra eu ter afirmações, assim. Mas, tipo, a primeira coisa que eu posso afirmar é o seguinte. O Espírito Santo existe. Isso é uma coisa que existe. E o que eu vejo, assim, por exemplo, a igreja evangélica peca é não falar sobre o Espírito Santo. E eles não falam muito do Espírito Santo, não falam muito dos dons, cara. É foda. E eles não creem muito no sobrenatural, isso que é foda. Eles acham que, tipo, a gente vive na Terra e a gente não pode ter nenhuma experiência sobrenatural. E se a gente tiver uma sobrenatural, se a gente tiver uma experiência sobrenatural, é uma experiência, tipo, muito leve. Não leve, assim, mas muito superficial. Seria essa experiência superficial, não uma experiência concreta. Então, tipo, eles não acreditam que você consegue se comunicar com uns discípulos, ou se comunicar com alguém que já morreu, ou se comunicar com uma pessoa do universo paralelo, que é o nosso. Então eles não acreditam em coisas assim, sobrenaturais. Eles não acreditam muito no sobrenatural. Os evangelhos que eu observei, eles não acreditam muito no sobrenatural. E por isso que eu afirmo que a maioria deles são anticristos, cara. E uma coisa que eu sempre percebi, assim, sempre quando eu era criança, eu percebi assim, porra, as pessoas são babacas, as pessoas são anticristo, cara. As pessoas ficam se matando, fica aí batendo uns nos outros, e elas não tratam a outra pessoa de forma boa. E ainda mais quando eu era criança, eu sofria racismo, era uma merda, cara. Quando eu era criança, o diretor da minha escola bateu em mim, cara. Porque eu era pardo, porque eu tava namorando a filha dele, cara. Era por causa da minha cor, cara. Por causa da minha cor, cara. E eu percebi isso, cara. Não era por causa simplesmente porque eu tava namorando a filha dele. Era por causa da minha cor de pele. Então, era foda que naquele tempo era muito racismo. Em 2010, naquele tempo ali. De 2010, ali na época de 2010. Era muito racismo, lá pra trás era muito racismo, cara. As pessoas eram babacas, cara. E eu tinha até teorias, eu tentava especular, que a maioria das pessoas que são aquário são babacas, entendeu? Isso que eu especulava. Os aquarianos são anticristo. Era a minha especulação, né? Tipo, até agora, tipo, é foda. Eu não consigo encontrar, assim, pessoas que falam assim, não, essa pessoa, ela tem Espírito Santo. Eu não consigo apontar se essa pessoa tem Espírito Santo. É difícil pra mim apontar, tipo, fala um famoso pra mim que tem Espírito Santo. Eu não consigo apontar, tipo, essa pessoa tem Espírito Santo. Eu não consigo, cara. Porque a maioria das pessoas são babacas. Isso é a questão. E Espírito Santo não tem a ver com inteligência. A pessoa pode ser burra. Pode ser uma pessoa assim, sem talento nenhum em nada. Entendeu? Pode ser um cara que não tem talento, mas ele tem Espírito Santo. Tipo eu, né? Não tenho talento, mas eu tenho Espírito Santo. E não é questão de inteligência, cara. É questão de pureza espiritual. Tipo, eu sempre quando a criança eu odiei o mal. Com todas as minhas forças, eu odiava o mal. E eu sempre tinha o hábito de orar, né? Sempre quando eu orava, às vezes eu sentia assim eu sentia um bem-estar, assim, corporal. Parecia que eu tinha
tomado suplementos, rhodiola rosea, coisas. Era tipo tomar álcool. Tipo, tomar álcool você fica mais leve, né? Então eu sentia, às vezes eu orava, eu sentia uma elevação espiritual. Parecida com tomar álcool, né? Mas tipo, eu sentia um relaxamento na minha mente, então parecia que eu tava sendo elevado espiritualmente. E é foda. E, tipo, eu não consigo lembrar se, tipo, Jesus já tentou me comunicar comigo antes dos 8 anos. Eu não consigo. Eu sei que uma vez eu lembro que eu tava, assim, olhando pro lado, tava sentado na cama. E eu acho que foi a primeira vez que ele falou comigo. Que eu falei assim, Jesus, você tá aí? Aí ele falou, tô. Aí eu fiquei alegre, falei, puta caramba, Jesus existe, Jesus existe. Aí eu devo ter pedido um monte de coisa pra ele, tipo, me tirar do inferno, que era uma merda. Eu já sabia que era uma merda. Eu falei, tem como você me matar, tipo, tem como você me teleportar pra aí, porque aqui é um lixo total. Tipo, eu devo ter perguntado isso pra ele. Maneiras de ficar milionário, sei lá. Eu devo ter falado isso. Maneiras de sair do inferno, né? Porque minha mãe era anticristo do caralho. Meu pai não era muito anticristo, mas minha mãe era anticristo. Eu vivia com minha mãe. E ela era anticristo, cara. Era uma merda. Mas então. A minha afirmação é simples, cara. A minha afirmação é simples. É tipo, o Espírito Santo, ele existe. Essa a Igreja Católica sempre fala. O Espírito Santo, ele existe. Segunda afirmação. O Espírito Santo pode te dar poderes. Essa é a segunda afirmação. Pode te dar poderes sobrenaturais. E terceira afirmação. Jesus e seus discípulos podem se comunicar com você através do Espírito Santo. Então eles conseguem se comunicar verbalmente com você, não espiritualmente. Não é tipo, estou... Tipo, as pessoas falam assim, o Espírito Santo como se fosse um pensamento. Não um pensamento que eu falo. É tipo, você falar com você, possuir o seu corpo e falar com você, cara. E você sente que é o Espírito Santo falando, não, esse aqui não é eu fingindo, falando comigo mesmo. É alguém falando comigo mesmo. Tanto que eu até contei aqui nesse canal. Eu contei nesse canal que, tipo, quando eu falava com Jesus, às vezes eu pensava, tipo, eu falei pra Jesus, cara, fala palavrão, porque eu não consigo saber quando você tá falando, é você que tá falando. Eu não tô conseguindo detectar, porque eu falava assim, tipo, eu falei, e aí, você tá bem? Tô. Aí eu falei assim, Jesus, você vai ter que falar palavrão. Aí ele falou, por quê? É porque eu não tô conseguindo identificar o que é você falando. Tem como você falar palavrão? Aí eu falei, tem, como que é? Ensina aí. Aí um exemplo, tipo, se eu falar assim, e aí, tá tudo bem? Aí você fala assim, tô bem, caralho. Tipo assim, eu tive que ensinar Jesus a falar palavrão porque eu não conseguia identificar que era ele falando, porque ele tinha a mesma voz que eu, e ele meio que não girava muito a cabeça, então era difícil. Aí eu tive que ensinar ele a falar palavrão e girar a cabeça. Aí ele começou a girar minha cabeça e falar palavrão. Aí eu entendia o que ele tava fazendo. Eu conseguia conversar com ele. E ele possuía meu corpo. Ele conseguia possuir meu corpo e minha boca, entendeu? Então essa é a afirmação que eu tô fazendo. Não é uma afirmação muito gigantesca. É uma afirmação simples, cara. E muitas pessoas, os evangélicos não vão acreditar nisso aí. Se você falar pro Rodrigo Silva isso aí, cara, ele fala assim, você é herege, você é blasfemador, você é herege, o Espírito Santo não existe. O Espírito Santo não pode se comunicar com as pessoas. Então é isso que ele vai afirmar, né? E é foda, cara. Outra coisa que eu tava pensando assim, tipo, com as minhas afirmações, eu teria que ser obrigado a criar minha própria igreja, cara. Porque as igrejas atuais não seguem as crenças que são reais, Tipo, eu sigo a realidade, o que é real, o que é verdadeiro. E as igrejas atuais não seguem o que é real. A igreja mais verdadeira é a igreja católica, cara. Ortodoxa. Que é a mais verdadeira. As outras não seguem isso aí, cara. E eu teria que fundar minha própria igreja. Igreja dos Illuminati. Tipo Joseph Smith, entendeu? Ir de casa em casa e falar assim... você tem que acreditar que o Espírito Santo existe. Mas a maioria das pessoas não ia acreditar. 99% não ia acreditar. Entendeu? Isso que ia ser uma coisa dificultosa pra mim.
Outra coisa também, outra coisa que eu queria especular é a seguinte, cara. A minha vida, por causa desses poderes, por causa dessa relação que eu tenho com Jesus e o Espírito Santo, ela não é. Tipo, ela não foi. Ela teve altos e baixos. O que era legal, cara, é que Jesus sempre me ajudava, assim, a ter relacionamentos. Tipo, ele me ajudava a ganhar relacionamentos. Ele conseguiu. Ele fez eu ter minhas namoradas. Tipo, ele me ajudava a ter namorados. Jesus me ajudava a ter namorados. E isso era uma coisa boa, era uma coisa sobrenatural que acontecia comigo. Mas se eu não tivesse esses poderes, eu nunca ia ter namorada. Eu nunca ia ter. Eu nunca ia ter, porque eu sempre fui tímido, sempre fiquei na minha. E eu sempre fiquei quieto, entendeu? Apesar de ser um cara extrovertido. Mas eu sempre fiquei quieto, cara. Tipo, e Jesus me obrigava, falava assim, vai lá e fala com aquela garota. Aí eu ia lá e falar com ela. Eu tomar coragem de falar com ela. E tudo isso porque Jesus mandava. Jesus mandava fazer, eu fazia. E às vezes Jesus ficava tentando me zoar, cara, às vezes, porque era meio estranho, cara, mas no final dava certo. Jesus, uma vez ele me zoou, ele fez eu falar besteira, mas deu certo no final. Eu consegui reverter a situação, ele fez eu falar uma besteira gigante e eu consegui reverter, cara. Eu tentei brincar assim, mas deu certo, entendeu? Deu certo, entre aspas, né? Tipo, eu consegui reverter a situação, mas no final não deu certo. Deu certo, naquele momento deu certo. Mas, tipo, no final das contas não deu certo. É meio difícil de explicar, mas eu me ferrei. Mas, beleza, Jesus me ajudou. Jesus me ajudou legal. O ponto negativo é que eu me ferrei no ano passado, cara. Eu fui por um negócio que o que o próprio Deus chama de purgatório. Tipo, não sei porquê. E lá, nesse purgatório, nesse período aí, de 60 dias, eu fui altamente torturado, cara. E debochado, e senti dores e, pô, vontade de desmaiar. Umas 4 vezes eu senti vontade de desmaiar, cara. Dor tremenda. Ele conseguia manipular meu corpo. E era uma tortura, cara. Era uma manipulação de corpo, de organismo. Ele torturava meu estômago, meu pâncreas, meu intestino. Aí torturava meu umbigo, cara. Quem que sente dor no umbigo, cara? Eu sentia uma dor no umbigo, parecia que tinha uma faca, cara. Um bisturi, cara. No meu umbigo, cara. Cara, como que pode? É porque Deus me tá torturando eu. E isso eu odiei, cara. Fiquei muito bravo, cara. E eu fiquei até teorizando, será que, tipo, Deus vai torturar as outras pessoas? Será que é só comigo? E se é comigo, por que só eu que fui torturado? Por que as outras pessoas não são torturadas? Aí eu fiquei tentando teorizar, tipo, só vai ser torturado quem tem Espírito Santo? Se for torturado quem tem Espírito Santo, então é melhor ir pro inferno, porra. Entendeu? É melhor ir pro inferno do que ser torturado. Aí eu fiquei tentando teorizar, assim, tipo, como que faz pra sair desse inferno? Mas aí, beleza. Tipo, depois os sintomas da dor foi diminuindo e tal. Tipo, eu levei um tiro espiritual de espingarda e de shotgun no meu estômago e no intestino, cara. Tipo, uma dor tremenda. Eu tava no banheiro, cara. Eu levei um tiro, cara. Era uma dor horrível, cara. Era como se eu tivesse levado um tiro. Aí eu tentava teorizar assim, o que Jesus quer que eu entenda, cara? Jesus não, porque não era Jesus. É tipo, o que esse Deus quer me torturar? O que ele quer me ensinar? Não tá me ensinando nada, cara. Você tá me torturando, cara. Tipo, para. Eu não achava legal isso aí, cara. Era horrível, cara. E, tipo, eu falei, cara, não é possível. Aí ele fazia eu orar, tipo, ele ficava zombando de mim, cara. Era uma porra, tipo, eu falava assim, começa a orar Ave Maria aí, seu otário. Ficava zombando de mim quando tinha dor horrível no estômago, cara. Que era como se estivesse torcendo meu estômago, cara. E não era uma dor normal, era uma dor espiritual, cara. Dava pra ver que era uma tortura de um ser que conseguia controlar seu corpo, cara. Aí eu fiquei teorizando assim, porra, eu tô nesse purgatório. Será que vai ter o segundo, o terceiro e o quarto? Infinitamente, assim, eu tô no ciclo da tortura. Eu falei, puta que pariu, eu vou ser torturado pra sempre. Mas aí aí foi melhorando os sintomas. Eu falei, cara, vai acabar o purgatório? Aí eu fiquei interessando assim, quando acabar de eu ver vídeo no terceiro olho, eu vou parar de ver vídeo no terceiro olho. Quando eu parar de ver vídeo no terceiro olho, é quando o meu purgatório vai acabar e quando a dor vai parar, vai cessar. E foi isso que aconteceu. Eu parei de ver vídeo no terceiro olho, a dor passou, cara.
A dor passou. Aí eu falei, cara, mas eu passei pelo purgatório. Beleza. E aí eu fiquei, depois eu nem sabia que era purgatório, entendeu? Depois eu pesquisei mais que é purgatório, entendeu? E tipo, nessa definição de purgatório que eu vou experienciar não faz sentido, cara. Por que eu tenho que passar purgatório na Terra, entendeu? Não seria quando eu morrer, aí eu vou pro purgatório e depois eu vou pro céu? Por que eu tenho que passar o purgatório na Terra? Não faz sentido. E por que o purgatório seria definido com dores estomacais e tortura tremenda no umbigo, entendeu? Tipo, que porra é essa, entendeu? Tipo, umas coisas que não fazem sentido. Eu nunca entendi, cara. E eu nunca vou entender essa porra, essa tortura. É tipo, parece que foi gerado por uma criança super maléfica e maligna. Aí eu fiquei tentando teorizar assim, porra, será que a gente tá sendo controlado pelo Demiurgo e, tipo, Jesus tá sendo refém e São Pedro está sendo refém? Aí eu comecei a ficar preocupado. Falei, puta que pariu, São Pedro está sendo refém, cara. Puta, será que São Pedro é broxa? Eu fiquei pensando assim, pô, será que os caras lá no céu estão sendo torturados? Falei, pô, os caras estão sendo torturados, assim, tipo, São Pedro é broxa, Maria Madalena tá sendo torturada, entendeu? Aí, tipo, puta que pariu, tô ferrado. Espero que eles não estejam bem, né? Pô. E aí eu fiquei pensando, puta que pariu, Jesus foi mandado pra morrer, tipo, eu acho que provavelmente nem queria fazer isso, entendeu? Ele nem queria fazer essa missão. Ele tinha uma missão lá, os caras mandaram ele fazer. Ele nem queria fazer essa missão, mas teve que fazer porque ele foi obrigado. Uma missão espiritual. Mas é isso que eu pensei, cara. Mas beleza, vamos imaginar que vai dar tudo certo, né? Deus não é maligno, Deus não vai torturar as pessoas. Apesar de eu ter uma lembrança bizarra, que não é legal essa lembrança. Eu tava com meu amigo Luiz Felipe. E aí ele fez uma cara assim de espanto, assim. Ele fez assim, tipo assim. Ele falou, caramba, viramos broxa. Viramos broxa, Natan. Aí eu falei, o que esse cara tá falando? Aí eu comecei a sentir um formigamento no pênis, cara. Aí eu falei, puta que pariu, como assim, cara? Quem que tá fazendo isso, né? Aí ele falou assim, não, deve ser Deus que tá fazendo isso, Jesus que tá fazendo isso. Aí do nada, tipo, Deus ligou pra gente. E ele falou assim, e vocês estão bem? Aí eu falei, não, a gente tá broxa, eu acho, né? Ah, tá, eu apertei o botão errado. Eu vou ajustar aqui. Aí ele tirou o formigamento. Aí eu falei, puta que pariu, Deus deixou a gente broxa, cara. Não é possível, cara. Era uma coisa maléfica. Era uma zoeira maléfica que Deus fazia com a gente. Não era legal, cara. Eu odiava essa zoeira. Mas ele só fez de uma vez, cara. Mas eu fiquei muito bravo, cara. Eu fiquei muito triste. Decepcionado. Decepcionado, cara. Quando Deus deixou a gente broxa, cara. Não foi legal. Eu acho que ele só fez formigar, cara. Mas parecia muito que a gente era broxa, cara. Era bizarro, cara. Não era legal. E aí, beleza. Outra lembrança que eu tenho tipo, de ser teleportado. Mas, tipo, a primeira vez que aconteceu foi com um colega que teleportou, mas eu não vi, cara, esse teleportado. Meu amigo Luiz Felipe que notou, cara. Ele falou, cadê aquele cara? Aí ele falou assim, olha, ele virou uma ameba. Aí ele começou a dizer, ele virou uma ameba. Aí ele apareceu lá do lado de fora da sala. Aí a gente estranhou assim, como assim? Você foi teleportada, né? Não é possível, cara. Aí ele meio assim, como assim eu fui teleportado? Eu sei que eu não vi ele sendo teleportado. Mas tinha uma outra vez que eu ia contar a piada da Meba. Aí eu fui teleportada pro banheiro, cara. Aí quando eu fui teleportado de volta, eu apareci do lado de fora da sala. Aí eu falei, cara, eu fui teleportado, vocês viram? Aí os caras falaram assim, hã? Como assim? Eu fui teleportado, você não viu? Eu tava ali, cara. Eu fui teleportado. Algumas pessoas acreditaram, outras pessoas não. Foi meio estranho. Mas eu fui pro banheiro, cara. Isso que é fora, tipo, não dá pra ver o teleporte, cara. Foi uma coisa muito rápida, cara. Beleza. Esse foi o teleporte que aconteceu quando eu tava na escola, no ensino fundamental.
Agora, outra experiência foi de viagem no tempo, cara. Essa foi recente. Uma viagem no tempo e... Eu não sabia que ia viajar no tempo. Eu viajei no tempo, tipo, umas 3 ou 4 vezes eu devo ter viajado. Aí as outras pessoas de volta falaram assim... Porra, para de ficar muito tempo no banheiro, caralho. Tipo, tem um cara lá... Eu tava no curso... Aí a gente tinha que fazer a aula, né? Aí eu ia no banheiro... Aí quando eu voltava, já passava 2 horas da aula, eu ficava no final. Tipo, só chegava no final da aula. Aí o cara falou assim: para de ficar muito tempo no banheiro. Tipo, eu era teleportado, cara. Teleportado não. Eu viajava no tempo. E aí quando eu fiz uma prova lá, eu viajei no tempo. Aí eu não consegui completar a prova lá, que era pra fazer. Aí eu fui reprovado, me ferrei. Eu fui reprovado. Eu fui reprovado pelo Espírito Santo, porque ele me teleportou e fez eu ficar meio tonto. Ele consegue fazer você ficar tonto também. Eu fiquei meio tonto quando eu tava fazendo a prova. Não tinha tomado álcool, não tinha tomado nada de droga, nada. Tava normal. Mas aí o Espírito Santo faz você ficar tonto. E aí você não consegue fazer a prova direito. E como que você vai afirmar isso? Eles vão falar que você tá doente. Como que você vai explicar que é o Espírito Santo que tá fazendo você ficar doente? Nunca vamos acreditar em você. Porque eles são anticristo. Mas então, o Espírito Santo tá fazendo ficar doente. Aí, além disso, eu fui lá pra fora. Aí eu fui teleportado. Aí eu voltei, o cara falou assim: já passou o tempo. Porra, nem fiz nada. Eu fui urinar e voltei aqui. E aí já passou o tempo, passou 2 horas, cara. Por quê? Porque o Espírito Santo fez eu viajar no tempo. Mas na visão deles, eles vão afirmar o seguinte: que eu fiquei no banheiro, tipo, 2 horas. Entendeu? Isso que eles vão afirmar. Porque eles não acreditam no Espírito Santo. Eles não acreditam na viagem no tempo, cara. É foda, cara. Então como que você afirma a viagem do tempo se ninguém consegue experienciar ela? Você não pode ser testado em laboratório. Porque Deus não quer que... Isso que é foda. Deus não quer testar a viagem no tempo em laboratório. Essa é a questão. Ele faz isso com certas pessoas. E as pessoas nem percebem. Ele fez isso comigo. É foda, cara. Tipo, a gente não pode testar a viagem no tempo. Seria legal se Deus concordasse em testar a viagem no tempo. Eu colocasse eu num lugar, aí colocasse um cronômetro pra andar comigo, aí eu viajasse no tempo, eu saísse de lá, o cronômetro tivesse errado. Entendeu? O cronômetro, o relógio tivesse diferente do relógio de fora. Aí seria uma viagem no tempo comprovada, né? Seria interessante, mas Deus não quer demonstrar esses poderes. Ele não quer demonstrar esses poderes. Se ele quisesse demonstrar esses poderes, ele já ia ter feito faz tempo. Com várias pessoas. Ou o próprio me dar poderes. Ele poderia me dar poderes. Mas ele não quer me dar poderes. Outra coisa que eu tentei teorizar é o seguinte. O seguinte. Eu não consigo me lembrar agora, tipo, mas tipo, o Espírito Santo. Eu tentei teorizar o seguinte também. Tipo, e se eu for o anticristo? Também, eu tentei pensar, caramba. E se eu sou o scapegoat? Eu sou o scapegoat de Deus e eu sou o anticristo. Então eu sou o maligno, eu sou o perverso. E só eu que vou pro inferno. Alguma coisa assim. Só eu que vou pro inferno. Porque eu sou maligno. E só eu fosse torturado. Eu também pensei nessa teoria. Porque só, tipo, na minha visão, tipo, as coisas acontecem comigo, entendeu? Eu sou o primeiro a ter os poderes. Eu sou o primeiro a ter os poderes. Nunca alguém chegou pra mim e falou assim: cara, eu sei mais do que você sobre o Espírito Santo. Ninguém nunca chegou pra mim e falou isso. Nunca chegou. Sempre era eu dando os poderes para as outras pessoas. Eu dei o poder pro Major e ele me chamou: cara, você é um Messias. Você é um cara muito inteligente, você é um Messias. Você tinha que estar no meu lugar aqui, liderando as pessoas. Então, isso que eu tentava ver, assim, tipo, será que eu sou um anticristo?
Será que eu sou o cara que vai me ferrar? Porque eu, tipo, pensando assim, eu fui torturado por Deus, então Deus me odeia, cara. Deus me odeia. Beleza, ele me odeia. Então ele vai me jogar no inferno e eu vou me ferrar e ser torturado pra sempre. E ele não vai me deletar. Ele não vai me destruir. Ele vai me torturar pra sempre. Esse é o pensamento que eu tive, cara. Eu falei, não é possível, porque eu estou sendo torturado. Eu eu fui reprovado pelo Espírito Santo. Tipo, não é possível, cara. Porque eu percebi isso assim. Eu tentei especular isso aí, cara. Porque eu falei, cara, não é possível, cara. Eu viajei no tempo. Viajei no tempo. Viajei no tempo. Fui reprovado num concurso que eu queria fazer. Beleza. Deus reprovou eu. Por que ele reprovou eu? Aí, logo após isso, fui internado. Entendeu? Fui internado. Porque um espírito deepfake do Marcos Mion se comunicava comigo, cara. Era um deepfake. Era tipo um... Era como se fosse um cara, um discípulo de Jesus. Um exemplo assim. Eu não acredito que São Pedro faria comigo. Vamos dizer um cara que poderia fazer isso aí. Não, o próprio Deus poderia imitar alguém. Porque ele consegue imitar as pessoas. Então Deus criou um deepfake. Ele começou a imitar o Marcos Mion na minha frente. Possuiu o meu corpo. E começou a se comunicar comigo. Através do Espírito Santo. Aí eu pensei assim, eu fiquei tentando teorizar, eu tava pensando assim, tipo, tem como alguém ligar pra mim de lá de São Paulo, através do Espírito Santo? Isso que eu tentei teorizar. Aí tipo, eu falei assim, não é possível, cara. Aí eu pensei assim, tipo, é ao vivo? Eu tava tentando se comunicar. Eu não lembro muito bem das conversas que eu tive, mas o que eu lembro é o seguinte, eu tava tentando estabelecer o seguinte, se quando eu falava com a pessoa, eu tava falando com a pessoa ao vivo. E eu tava tentando entender por que eu senti o espírito do Marcos Mion. Aí eu pensei assim, pô, o Marcos Mion deve estar ouvindo o que eu tô falando aqui em Mato Grosso do Sul. Ele consegue me ouvir. Porque eu falava uma coisa, ele me ouvia e ele respondia. E era meio estranho, eu conseguia sentir, cara. E eu sentia, era estranho também, eu tenho um tempo lá que eu consegui sentir o corpo dele. O corpo dele é mais pesado que o meu. Aí meu corpo ficou pesado, meu espírito ficou pesado. Aí eu falei, não é possível que esse espírito tá pesado. Aí em outro momento, eu tava com hipertensão. Aí eu falei, não é possível. Quem que tá com hipertensão? Eu não tenho hipertensão. Aí eu pensei, será que é o Marcos Mion que teve hipertensão? Será que ele teve hipertensão? Eu não sei, tipo, na internet não fala se ele teve hipertensão. Mas eu tive hipertensão, cara. Meu coração começou a bater assim forte, cara. Aí eu tive que ir abatendo assim, ficar pulando assim, igual um retardado, pra diminuir a hipertensão, porque tava batendo acelerado meu coração. Aí eu fiquei batendo, eu tava com desconforto no peito, meu coração tava ruim, cara. Meu batimento do coração tava meio alto, cara. E eu tava tentando diminuir, cara. Aí meu pai me internou. Ele é muito idiota, cara. Ele é anticristo. Vai pro inferno. Ele me internou simplesmente porque eu tava batendo a mão no peito, cara. Não é possível. Eu não posso bater a mão no peito. Então, eu fui internado por causa que eu tava batendo a mão no peito. E eu estava falando com o deepfake do Marcos Mion. E meu pai anticristo não acreditou. Eu até perguntei se meu pai fazer assim: você quer conversar com o Marcos Mion ou comigo? Ah, ele falou: eu quero conversar com você. Tipo, se ele tivesse perguntado, falado assim, não, eu quero falar com o Mion. Ele ia estar falando não com o Mion, mas ele ia estar falando com Deus. Porque Deus estava cuidando do meu corpo. Então ele perdeu a oportunidade de falar com Deus, que é o próprio. Ele não conseguiu. Ele se recusou a falar com Deus. O que é bizarro, cara. Era a única chance que ele tinha de falar com Deus. Só agora só depois da morte que você vai descobrir se eu estou certo ou não, né? É triste, cara. Quem não acredita no Espírito Santo é muito triste, vai pro inferno. Mas é triste, cara. Pensar nisso. Mas então, eu tava conversando com um deepfake do Marcos Mion. Era um deepfake. Em retrospectiva, é um deepfake. Mas quando eu senti, eu pensei que era real. Eu tava tentando calcular. Calcular o seguinte, se era ao vivo a comunicação. Eu pensei que era uma comunicação espiritual. Mas era uma comunicação espiritual que eu tava tendo com Deus. Eu tava falando com Deus, eu não tava falando com o Marcos Mion.
Eu tava falando com Deus que tava imitando o Marcos Mion. É uma coisa, é uma coisa maligna, né? Ele tava mentindo. Mas é maligno, né? Então Deus tava mentindo que era Marcos Mion. Por quê? Eu não sei. Só sei que isso é mentir. E mentir não é legal. Mas beleza, Deus tava mentindo. Pra mim. O que não foi legal. E eu fiquei com o pé atrás, beleza. Mas, tipo, beleza, eu fiquei internado lá. Quando eu fiquei internado, eu perdi o Espírito Santo. Eu perdi o Espírito Santo, tava tentando comunicar assim com o Espírito Santo. Não dava certo, não dava certo. Eu não conseguia se comunicar. Eu meio que senti às vezes. Não é o Espírito Santo. Não tô conseguindo se comunicar. E não dava muito certo, não. Aí eu tava tentando. Beleza, eu tava lá internado, tomando remédio lá pra ficar broxa, porque esse remédio só serve pra você ficar broxa, não serve pra nada. Não é Venvance. E aí eu tentei teorizar assim, tipo. Por que eu tô aqui? Tipo, tem que ter uma explicação, cara. Tem que ter uma explicação real, cara. Mas não tem explicação nenhuma. Tipo, eu me ferrei, tipo, o Espírito Santo fez eu me ferrar. Ser internado, ser tratado como um louco, entendeu? Mas no fim, aí eu fico pensando assim. Aí eu fico tentando teorizar aqui. Se eu morrer agora, pra onde que eu vou? Eu vou pro céu? Eu vou falar com São Pedro? Eu vou pro inferno e me ferrar? Tipo, eu não sei pra onde eu vou. Porque, de um lado, Jesus me ajudou. Isso foi legal. De outro, Deus me ferrou e me torturou. E eu fui internado por causa dele. E ele mentiu pra mim. Várias vezes. E é triste, cara. É triste, cara. Tipo, seria legal se Deus não mentisse pra mim. Isso ia ser foda. Seria foda pra caralho. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Ele mentiu. E ele tipo, tem outros. Tipo, eu tive uma experiência também espiritual que, tipo, eu comecei a conversar com um cara que era meu colega de trabalho. Aí eu senti o Espírito Santo dele. Eu senti o espírito dele e a voz dele era igualzinha. E eu senti o coração dele tava com calor, cara. Aí eu tive que ensinar ele a colocar gelo. Porque ele tava com calor. Porque, se por algum motivo, ele tava com calor, cara. Aí ele acordou. Aí eu acordei junto com ele. Aí eu tive que ensinar ele. Falou assim, pega gelo e coloca no seu coração. Seu coração tá quente. Aí ele, beleza. Aí ele foi lá e colocou gelo no coração dele. Aí melhorou. Aí eu fiquei mais tranquilo. Mas ele tava com calor, cara. Eu tive que ensinar ele a colocar gelo no coração dele porque tava quente. É bizarro, tipo... Aí eu pensei... Quando eu senti isso... Esse foi antes do Marcos Mion. Quando eu conversei com esse colega. Aí eu falei assim, pô, beleza. Deus me uniu a esse cara pra ensinar... A ensinar... A ensinar ele a colocar gelo no coração dele. Tipo... ensinar ele a ele não ficar com calor, entendeu? Esse que é um ensinamento. Teve outro ensinamento do começo. Que era, tipo... Eu tive que ensinar ele a se masturbar. E não foi legal. Tipo, eu tive que ensinar ele a se masturbar. Mas, tipo, não faz sentido, cara. Como ensinar se a gente tá em corpos diferentes, corpos diferentes? Se você conseguir ensinar lá, eu consigo ensinar pra ele isso aí. Beleza, mas e ficar com o corpo gelado, beleza. Beleza, eu ensinei esse cara a como ficar com o corpo gelado e se masturbar. Ele não sabia, beleza. E eu pensava que essa comunicação era em tempo real, ou seja, era meia-noite aqui, é meia-noite lá na casa dele. Isso foi antes do Marcos Mion. Quando o Marcos Mion, eu acordei no outro dia, do nada, e eu senti a alma do Marcos Mion em mim, eu pensei, pô, eu tô comunicando com ele, né? Lá de São Paulo. Aí eu fiquei tentando teorizar, pô, esse cara tá em coma, tipo, como assim? Como que eu tô conversando com ele? Eu tentei teorizar, pô, ele deve estar em coma. Não faz sentido. Ele tá em coma, esse cara. Não é possível, cara. Ele bateu na cabeça no... Aí eu fiquei teorizando assim, os negócios nada a ver. Aí eu comecei a ter comecei a ter sintomas assim, prisão de ventre, comecei a ter prisão de ventre. Aí eu, em retrospectiva, eu acho que era Deus manipulando meu corpo pra ter prisão de ventre, entendeu?
Que era foda, cara. Não era eu tendo. Era uma prisão de ventre espiritual. Porque eu sou um cara saudável, não tenho prisão de ventre. Mas tá tendo prisão de ventre espiritual, cara. Aí eu falei, como assim? Não faz sentido, mas beleza. Mas passou essas dores. Mas por isso que eu pensei que eu tava me comunicando em tempo real, cara. Por causa dessa outra experiência, tipo. E teve uma colega de trabalho que eu teve que ensinar ela um negócio lá que eu não vou falar. Mas tive que ensinar ela um negócio lá. E igual esse outro colega, eu tive que colocar gelo no coração dele. E então eu tive que me comunicar com um colega de trabalho, uma colega de trabalho, de uma forma espiritual, e tentar ensinar alguma coisa pra eles. E aí eu comecei a me comunicar com o Marcos Mion, mas isso durou tipo 6, 7 dias. Não, na verdade, eu acho que foi menos, cara. Não foi 7 dias, não. Acho que foi 1, 2 dias, cara. Foi 2 dias, 2, 3 dias, eu acho. Ele tava tentando se comunicar com ele, mas às vezes, tipo, falhava a comunicação e, tipo, ele sumia, entendeu? Aí tipo, sumiu. E dava pra perceber no seu espírito, tipo, ó, o Espírito Santo sumiu, cara. Sumiu ele. Aí, beleza. Beleza. Aí eu tentei. Aí outras coisas que eu tava tentando especular enquanto eu tava com com o Espírito Santo do Marcos Mion. É que você tá pensando, pô, será que o Marcos Mion morreu? E ele está dentro da minha consciência, tipo uma coisa de Black Mirror, assim, tipo, ele está dentro da minha consciência. Tipo, não faz sentido, cara. Tipo, eu tava tentando assim raciocinar, cara. Por que eu tô sentindo o Espírito Santo de alguém, cara? O que esse cara tem a ver comigo? Nada! Entendeu? Era tipo foda, cara. Era tipo, eu senti. Vamos dizer um cara. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Se eu sentir o Espírito Santo de Jimmy Kimmel, dá pra saber que é ele. Dá pra saber que é ele. Mas, tipo, dá pra saber que é ele porque, tipo, quando você tem tipo, o Espírito Santo, se você sentir, tipo, por algum motivo, dá pra saber. É tipo um sexto sentido. Se eu tiver o Espírito Santo de Jimmy Kimmel, eu vou saber que é Jimmy Kimmel. Por algum motivo. É difícil de explicar, mas dá pra saber. Mas beleza. Se eu tivesse o Espírito Santo de Jimmy Kimmel e falasse inglês com ele, seria super foda. Seria foda pra caramba. Mas tipo, não faria muito sentido. Porque eu nunca encontrei o Jimmy Kimmel. Agora, o Espírito Santo do Marcos Mion faz um pouco de sentido. Porque eu já encontrei o Marcos Mion. Então, eu acho estranho Deus escolher o Espírito Santo de um cara que eu já encontrei. Entendeu? Então, por que ele não escolheu o Jimmy Kimmel? Por que ele não escolheu o Bart Ehrman? Por que eu não falei com o Espírito Santo do Bart Ehrman? Por que eu não falei com a alma do Bart Ehrman? Por que eu não tô ligado com o Bart Ehrman, que é um escritor? Por que eu não tô ligado com o Léo Goulart, que é um cara maluco aí das ideias, que fala sobre espiritualidade? Por que eu não falei com o Léo Goulart? Eu nunca conheci o Léo Goulart. Por que eu senti a alma do Marcos Mion em mim? São coisas assim que, tipo, não faz sentido, cara. Tipo, é difícil especular, cara. É muito difícil especular. Mas o que eu percebo... Eu percebo o seguinte. Deus tá zoando com minha cara. Esse é um ponto. Isso é um ponto que dá pra gente afirmar, cara. Deus tá zoando com minha cara. E... Ele só tá me prejudicando. Ele só tá me prejudicando. É muito triste. Ele só tá me prejudicando. E não tá sendo legal, cara, essa experiência. Faz 2 anos já que eu estou esperando aqui e nada acontece. Eu não tenho poderes, não começo a voar. Eu não comecei a voar, não comecei a ter poderes de cura. Soltar raio laser pelo olho, que seria legal. Seria legal se Deus me desse poderes, cara. Eu ia matar todo mundo. Tipo, eu ia destruir todo mundo que é anticristo. Não ia sobrar ninguém, cara. Eu seria o cara maior babaca que as pessoas iam imaginar, cara. Eu acho até por isso que às vezes eu fico pensando assim, pô, deve ser por isso que Deus me torturou, porque, pô, de alguma forma, tipo, na Bíblia fala que Deus criou o homem à imagem e à semelhança, né? Então, de alguma forma, a gente tem um lado maléfico
A gente tem um lado que é da dualidade. Então a gente tem um lado que é mal. E depois que Deus me torturou, então ele tem um lado que é mal, que ele tortura as pessoas, cara. No livro de Jó, ele tortura Jó. Não é legal. Mas beleza, Jó se recuperou e teve em dobro as coisas dele. E isso que eu tô tentando crer, né? Tipo, eu me ferrei, fui torturado, mas de alguma forma eu vou ter o dobro que eu tenho. Sei lá, cara. Tipo, eu tenho uma teoria também, poderia especular, cara, que Jesus vem em breve também, que ele poderia vir. Eu não gostaria que ele viesse, não ia ser legal. Sei lá, não ia ser legal, cara. Eu acharia hilário se São Pedro, São Tomé, Mateus, Maria Madalena, Salomé, Tiagão, Bartolomeu, Judas Tadeu, esses caras, entendeu? Esses caras, Marcos, esses caras, João, esses caras viessem no lugar de Jesus. Porque eu não queria ver Jesus, cara. Eu ia ficar apavorado, não ia gostar de ver ele. Mas São Pedro não ia ficar tão apavorado, porque eu já conversei com esse cara. Tipo, eu ia gostar mais se São Pedro viesse no lugar de Jesus. Ia ser mais irado. Ia ser mais legal. Jesus não ia gostar, não. Não é legal. Não ia achar legal. Ia achar apavorante, cara. Ia ser muito aterrorizante pra mim. Não ia ser legal. Esse que eu ia gostar, cara. Esse seria a melhor ideia que eu teria. Se eu estivesse trabalhando lá no céu, eu ia falar, cara, esquece Jesus, você não vai lá voltar, não vai ser muito assustador, não ia ser legal. Vai lá, São Pedro, no lugar. E você vai lá como paraspetra. São Pedro, vai lá como paraspetra e pinta seu cabelo de, sei lá, loiro. Sei lá, vai lá como paraspetra e fala lá que você vai criar uma igreja e você vai fundar um partido, você vai ser presidente, coisas assim. Vai fundar o céu na terra. Fundar o céu na terra. Sei lá, umas ideias assim de políticas. Mas acho que é isso aí, pessoal. Isso que eu acho. Minha afirmação é: você muito provavelmente é anticristo, não tem poderes, Jesus não gosta de você. Jesus queria se comunicar com você através do Espírito Santo, mas você não deixa. Essas são afirmações, cara. E eu espero que os poderes. Espero que os poderes do Espírito Santo voltem, porque é a coisa que eu mais prezo. Eu prezo mais o Espírito Santo do que dinheiro. Entendeu? Eu prezo mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tudo, cara. O Espírito Santo é poderes. O Espírito Santo é ter amizade verdadeira com uma pessoa que é santa. E eu confio muito em São Pedro. É o cara que mais conversei. Em Jesus eu confio menos, porque ele ficava me zoando. Mas São Pedro eu confio pra caralho em São Pedro. Eu acho ele legal. Eu acho ele muito legal. E... é triste, cara. Lúcifer eu confio também. Eu confio nele. Mas não gosto das brincadeiras dele. Não era legal. Mas eu confio em São Pedro. Eu confio na liderança de São Pedro. Eu confio nos poderes de São Pedro. E se eu conversasse com ele agora, seria muito legal. Eu espero que ele volte. Ai, caralho. Eu espero. Mais que dinheiro. O mais importante é ter o Espírito Santo. E amizade com os discípulos, cara. Esse é o mais importante, cara. Eu espero que ele volte. Espero que eu não tenha que morrer pra eu me encontrar com São Pedro, esses caras, cara. Eu quero que ele volte pra mim e me dê ideias, entendeu? Ideias pra fazer as coisas, entendeu? Ideia do que eu faço pra ter sucesso, para as pessoas acreditarem em mim, sei lá, uma coisa assim. Pra ter sucesso na vida. O que eu tenho que fazer para as pessoas terem sucesso, pra eu ter sucesso? O Espírito Santo ia te dar essa resposta.
Deixa eu ir a notificação. Até mais.